também saúdo a igreja com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Eu gostaria de falar nesta noite sobre a importância do conhecimento bíblico e convido os irmãos para abrirem suas Bíblias juntamente comigo no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 22, verso de número 29. Mateus, capítulo 22, verso de número 29. Eu vou ler aqui na minha versão, os irmãos acompanham aí na versão que tem em mãos. Diz assim a santa palavra de Deus. Respondeu Jesus: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Em outras versões diz mais ou menos assim: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Que o Espírito Santo desde já aplique esta palavra em nossos corações. Eu estava recentemente ouvindo uma palestra do famoso escritor José Saramago, e nesta palestra, em determinado momento, ele criticava a Bíblia. E ele falava que a Bíblia era um livro cheio de contradições, cheio de violência. O Deus da Bíblia é um Deus incompreensível. E um dos exemplos que ele usava para enfatizar a sua afirmação era a passagem que a Bíblia fala sobre Caim e Abel. E ele perguntava por que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. E segundo o entendimento dele, Deus não deveria ter feito isto, porque aquilo gerou ciúme no coração de Caim, ao ponto de Caim matar o seu irmão. E ele disse outras coisas mais acerca da Bíblia Sagrada, não é? E o interessante é que muitas pessoas estavam aplaudindo aquela afirmação de José Saramago, dizendo: é por isso que eu não creio na Bíblia, porque a Bíblia realmente é um livro feito por homens, é um livro que não merece crédito. Mas, graças a Deus, teve outras pessoas que começaram a defender a Bíblia Sagrada e dizer que José Saramago, por mais intelectual que ele fosse, ele estava bastante equivocado. E começaram a explicar a razão por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Ao ouvir esta palestra, me veio à mente exatamente o tema que nós anunciamos nesta noite: a importância de conhecermos a Bíblia Sagrada. O texto que nós lemos, por exemplo, ele nos mostra esta importância. Precisamos conhecer a Bíblia e precisamos conhecê-la bem. Não é conhecê-la de forma superficial, mas conhecê-la na sua inteireza, na sua profundidade. José Saramago, de certa forma, ele conhecia a Bíblia. Ele já faleceu e ele foi criado no meio católico, cresceu aprendendo as histórias da Bíblia, mas desde cedo ele deixou de acreditar na Bíblia Sagrada e passou a censurar a Bíblia Sagrada. O texto que nós lemos aqui fala também de pessoas que tinham um certo conhecimento bíblico, mas esse conhecimento era limitado, era defeituoso. E o Senhor Jesus censura essas pessoas porque elas não conheciam suficientemente a santa palavra de Deus. E aí o Senhor Jesus faz esta afirmação: vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Se você acompanhar comigo aqui, a partir do verso 23 deste mesmo texto, até o verso 33, você vai ter uma melhor compreensão do que estava acontecendo aqui. É dito assim: naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição,
aproximaram-se dele, isto é, de Jesus, com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filho, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? E aí Jesus responde: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Pois na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos nos céus. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o ensino do Senhor Jesus Cristo. Veja, meus amados irmãos, a importância de conhecermos bem a santa palavra de Deus, as sagradas Escrituras. Os saduceus achavam que conheciam a Bíblia, mas não conheciam, porque, infelizmente, eles criam apenas em parte daquilo que a Bíblia dizia. Eles não aceitavam a Bíblia no seu todo. Eles só criam, por exemplo, nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Torá, ou Lei de Moisés. E eles achavam que na Torá, ou no Pentateuco, como nós chamamos, não havia a doutrina da ressurreição. E eles estavam bastante errados, porque o próprio Jesus vai mostrar para eles que na Torá, no Pentateuco, havia sim um ensinamento sobre a ressurreição, nesta parte em que Deus se intitula como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Pessoas essas que já estavam mortas há centenas de anos, e Jesus diz: Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Se ele diz que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, essas pessoas não estão mortas, essas pessoas estão vivas. Embora estejam sem os seus corpos, embora os seus corpos estejam sepultados, todavia suas almas, seus espíritos estão no céu, aguardando a ressurreição do corpo para voltarem a ser uma unidade. Alma e corpo, o corpo e alma. Então o Senhor Jesus corrige a interpretação errônea dos saduceus, que era um grupo religioso bastante influente na religião judaica nos tempos do Senhor Jesus. Então veja que é importante não apenas conhecer a Bíblia, mas conhecê-la na sua inteireza, na sua plenitude. Isto é algo indispensável para o cristão. Assim como o Senhor Jesus precisou rebater esta falsa interpretação da Bíblia Sagrada nos seus dias, nós como cristãos hoje precisamos também combater as falsas interpretações da Bíblia dos nossos dias. Não só esta de José Saramago, mas outras que estão por aí na mídia, não é? E em outros lugares, mas até mesmo em muitas igrejas, em muitos templos religiosos. Então, é importante conhecermos a Bíblia Sagrada e conhecê-la profundamente. Agora, como é que nós podemos aprofundar o nosso conhecimento da Santa Palavra de Deus? O que fazer para conhecer mais a Bíblia Sagrada e não sermos levados por qualquer ideia, por qualquer vento de doutrina, mas estar cada dia mais firmes no propósito de Deus, experimentando o poder de Deus, porque Jesus diz que quando nós não conhecemos as Escrituras desta forma, nesta proporção, nós erramos e não desfrutamos do poder de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. É preciso conhecermos a Bíblia
e conhecermos o poder de Deus que flui em nós através da Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, para conhecermos melhor a Bíblia Sagrada, é imprescindível lermos ela. Isto parece ser uma coisa muito simples, não é? Mas o fato é, quantos de nós temos nos dedicado a esta tarefa de lermos a Bíblia? Lermos. A Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 3: bem-aventurados que leem as palavras desta profecia. Eu tenho, irmãos, a impressão de que muitos de nós temos negligenciado a leitura das Sagradas Escrituras. Temos perdido tempo com outras coisas ao invés de nos dedicarmos à leitura da Bíblia Sagrada. E não é porque nos falte opção, não é porque nos falte recursos, é por negligência nossa. Porque há vários planos de leitura da Bíblia. A coisa mais fácil do mundo hoje é termos uma Bíblia. A Bíblia de todas as traduções, com todos os tipos de letra, letra pequena, letra grande. Não lê quem não quer ler. Se você quiser ler a Bíblia toda em um ano, há planos de leitura para você ler a Bíblia toda dentro de um ano. Se você quiser ler a Bíblia toda dentro de 6 meses, você lê a Bíblia toda dentro de 6 meses. Depende da sua dedicação. Eu fiquei pasmo, mas recentemente eu ouvi um jovem dizendo que estava de férias no seu trabalho e ele assentou no coração o desejo de ler a Bíblia toda. E ele fez os cálculos de quantos capítulos tinha na Bíblia e ele chegou à conclusão matemática de que poderia ler a Bíblia toda dentro de um mês, se ele lesse 30 capítulos ao menos por dia. E ele disse: eu vou aceitar esse desafio. Eu não vou assistir televisão, eu não vou para as redes sociais, só vou atender telefone quando for coisa urgente, não vou perder tempo com nada nem com ninguém. O meu interesse neste mês de férias é ler a Bíblia Sagrada. Esta vai ser as minhas férias. E ele disse que conseguiu ler a Bíblia toda dentro de um mês. Fez um vídeo gravando e dando as dicas de como qualquer pessoa pode fazer o que ele fez. Mas, meus amados irmãos, hoje se inventa todo tipo de desculpa para não ler a Bíblia. É porque está cansado, é porque isto, é porque aquilo. Mas o fato é porque nós não estamos nos esforçando. E se não estamos nos esforçando, nós estamos caindo em erro. Porque a Bíblia diz que erramos quando deixamos passar uma oportunidade de conhecer mais a Bíblia. E a Bíblia diz que quando nós nos dedicamos a essa tarefa, nós somos bem-aventurados. Você não quer ser um bem-aventurado por ler as palavras dessa profecia, não? Eu quero. E talvez alguém até diga: pastor, o senhor está pedindo para lermos a Bíblia. Mas o senhor já leu a Bíblia toda? Meus irmãos, eu dou graças a Deus, porque esta Bíblia que eu estou usando para pregar para os irmãos, eu já li toda e não foi só uma vez, não. Está tudo aqui marcado, os planos de leitura. Tem livros que eu li 2, 3 vezes, né? E eu posso dizer para os irmãos que vale a pena a gente nos deter a esta tarefa. Eu me lembro que na minha infância eu ouvia muitos pastores dizerem que tinham lido a Bíblia cerca de 20, 30 vezes. Hoje eu não escuto coisas mais deste tipo, mas eu sei que tem pessoas que leem. Me alegrei muito com 2 irmãos desta igreja que chegaram perto de mim, né, perto de outros irmãos, e disseram: eu já li a Bíblia toda 2 vezes. E outro disse: eu já li a Bíblia toda 5 vezes. Irmãos, que coisa maravilhosa. Nos determos na leitura da Santa Palavra de Deus. Você acha que é melhor ler a Bíblia ou assistir a Netflix? Você acha que é melhor ler a Bíblia ou ficar navegando na internet? É melhor ler a Bíblia, que a Bíblia é a Palavra de Deus. E nela está
disposto para nós o poder de Deus. Quanto mais conhecemos a Bíblia Sagrada, mais desfrutamos da glória de Deus. Cada história maravilhosa, né, que tem na Bíblia, cada ensinamento maravilhoso, que nos deixa, irmãos, impactados. E quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente descobre que precisamos lê-la mais. Hoje mesmo pela manhã, né, alguém me chamou aqui a atenção, porque na hora do estudo bíblico que o pastor estava dando, houve um detalhezinho que eu não peguei, né? Eu tinha pegado outros detalhes, está fazendo anotação, mas aquele detalhe não peguei. E alguém perguntou: você nunca tinha prestado atenção nisso, não? Eu disse: não, nunca tinha prestado atenção nisso. A Bíblia é um oceano, meus irmãos. Quanto mais a gente mergulha nas páginas da Bíblia, mais a gente descobre que há tesouros lá no fundo deste oceano do Espírito para as nossas almas. O famoso pastor Charles Spurgeon dizia que já tinha lido a Bíblia mais de 100 vezes, e quando chegou na 100ª vez, ele disse que foi melhor do que quando ele leu pela primeira vez. Ao invés de a gente ficar saturado por ler a Bíblia, pelo contrário, a gente fica mais refrigerado, mais edificado. George Miller, um grande servo de Deus, disse que leu a Bíblia mais de 200 vezes. Se você acha questionável quem diz que já leu a Bíblia 5 vezes, 30 vezes, 100 vezes, então pense em George Miller. Ele disse que leu a Bíblia mais de 200 vezes, 50 vezes de joelho. E as experiências que aquele homem teve com Deus, irmãos, são experiências extraordinárias. Um homem que orava e Deus respondia com bastante regularidade. Por quê? Porque ele se prostrava diante da palavra de Deus. E hoje tem pessoa que não respeita essa palavra. A palavra está aberta, está sendo anunciada, está sendo lida, e a pessoa passa para lá e para cá sem reverência. Fecha os olhos, fecha os ouvidos para a palavra de Deus, para o pregador. Respeite a palavra de Deus, porque não é palavra de homens, é a palavra do Senhor que fez os céus e a terra. E eu vou dizer para vocês, eu já aceitei o desafio de George Miller de ler a Bíblia algumas vezes de joelho. Eu vou dizer, viu? Se não fizer bem, mal é que não faz. Porque quando o rei, quando a majestade, quando a autoridade fala, a gente tem mesmo que se prostrar, irmãos. Mas você pode ler na sua escrivaninha, você pode ler sentado na sua mesa, você pode ler sentado com reverência na sua cama, mas o importante é que você leia esta palavra, absorva o ensinamento desta palavra. E não é ler partes da Bíblia, é ler toda a Bíblia. E aí vem o segundo ponto desta mensagem. Para conhecermos melhor as Sagradas Escrituras, além de lê-la, nós precisamos examiná-la, porque o Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então aí vem este segundo ponto: ler toda a Bíblia, examinar toda a Bíblia, porque a Bíblia se explica por si mesma. Este texto, inclusive, que eu estou usando aqui para pregar em Mateus 22, ele é explicado por Levítico. Aliás, por Deuteronômio, capítulo 25, verso de número 5. O questionamento aqui dos fariseus se baseia numa parte da Torá, numa parte do Pentateuco, que ensina a lei do levirato, que dizia o seguinte: se alguém o homem é casado com a mulher e morre sem deixar filhos, então o seu irmão tem que casar com a viúva para poder suscitar descendência. Não podia deixar a descendência morrer. E daí eles extraem esta ilustração: olha, Senhor, houve entre nós um caso em que, o caso de levirato, em que 7 maridos morreram e não deixaram filhos. Na ressurreição,
quem é que finalmente vai ser o marido da viúva? Porque os 7 a desposaram. E aí o Senhor Jesus vem e corrige, né, o pensamento equivocado deles, dizendo que na ressurreição dos mortos não será como na vida presente. Lá nem se casa, nem se dão em casamento, mas serão semelhantes aos anjos. E o Deus que do nada criou todas as coisas, Ele tem poder para fazer ressurgir dentre os mortos, para fazer ressurgir das cinzas aqueles que já morreram e aguardam a ressurreição. A Bíblia não pode ser usada por nós como um self-service, né? A gente pegar somente as partes que nos interessam. Precisamos examinar a Bíblia Sagrada no seu todo. Ontem estava pregando aqui para os jovens sobre um texto de João, o Evangelho de João, capítulo 8, quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E este texto não pode ser entendido sem Êxodo 3 e Êxodo 13, que fala sobre o encontro de Deus com Moisés na sarça ardente e que fala também sobre a festa das cabanas. Você não vai entender o que o Senhor Jesus Cristo disse quando falou que era a luz do mundo sem conhecer esses outros textos. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, é dito: toda a Escritura não são partes da Bíblia. Aquela parte ali que me interessa. A parte que fala sobre os dons, a parte que fala sobre as bênçãos, a parte que fala sobre a adoração, a parte que fala sobre doutrina, sobre a Trindade, sobre a ressurreição. Não. Toda a Escritura é inspirada por Deus e, portanto, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem, a fim de que a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Eu gosto da parte que ensina, mas não gosto da parte que corrige. Eu gosto da parte que corrige, mas não gosto da parte que ensina. Não, irmãos, toda a Escritura é inspirada por Deus, e toda ela é alimento para a nossa alma. As partes mais fáceis, as partes mais difíceis, as partes que nós gostamos, as partes que nós não gostamos tanto, aquelas partes que nos repreendem, que nos chamam a atenção, e a parte também que nos aprova, que nos chama de bem-aventurados. É necessário examinar. Se você pegar essa Bíblia aqui minha, você vai ver que ela é cheia de anotações. Porque eu estou lendo aqui o Novo Testamento, aí de repente cita uma passagem lá do Antigo Testamento, eu tenho que parar para ver aquela passagem e fazer anotação lá, fazer anotação aqui, para interligar um texto com o outro. E assim a gente vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Se eu fizer uma leitura só por cima, uma leitura só superficial, como a leitura dos saduceus, como a leitura de José Saramago, como a leitura de muitos e muitos outros, eu vou ficar num mato sem cachorro, como se diz, ou ficar perdido, como numa espécie de labirinto. Eu preciso fazer anotações, eu preciso examinar, eu preciso pesquisar, e preciso, inclusive, tirar dúvidas com outros que leem a Bíblia mais do que eu e que examinam a Bíblia mais do que eu, que conhecem a Bíblia mais do que eu. Precisamos ser humildes na nossa leitura e no nosso exame da Bíblia Sagrada. Porque nós vivemos em uma época, irmãos, delicada, uma época de muitas informações. Você vai para a internet e lá tem muita gente para lhe ensinar corretamente, mas também ensinar de forma errada. E tem muita gente que lê a Bíblia, tem uma dúvida, ao invés de procurar os irmãos da igreja, que congregam com ele, que servem a Deus com ele, procurar os seus pastores, principalmente o pastor titular, para tirar suas dúvidas. Não, vai procurar o pastor da televisão ou o pastor da internet, ou seja lá quem for. Não estamos dizendo que é errado fazer isto, mas estamos dizendo que temos que ter cuidado para não aprender dos de fora, ao invés de aprender com os de dentro. E às vezes até querer trazer coisas de fora para dentro do lugar onde nós congregamos. E aí criar alvoroço, aí criar tumulto, aí criar problema. Porque a Bíblia diz lá em Efésios,
que o Senhor Jesus, Ele deu à igreja, primeiramente apóstolos, depois evangelistas, depois pastores e mestres, com o fim de aperfeiçoar os santos. Então, em cada igreja, Deus colocou pastores e mestres para ensinar a palavra de Deus aos crentes. Eu conheci um irmão aqui do interior, que ele queria que o seu pastor fosse igual ao pastor Silas Malafaia, né? Porque o pastor Silas Malafaia estava no auge, era muito famoso, não tinha internet ainda. E ele censurava muito o seu pastor, porque o seu pastor não pregava do jeito de Silas Malafaia, nem com os trejeitos, e também não pregava a mesma coisa que ele pregava. E uma vez eu perguntei: mas irmão, o pastor Silas é da Assembleia de Deus, você é da igreja presbiteriana, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o irmão teve dificuldade de entender aquilo ali. E muita gente ouve de fulano de Beltrano, por exemplo, que não deve dar mais o dízimo, porque o dízimo era do Antigo Testamento. Aí não quer dar o dízimo na igreja, onde serve a Deus. E o pastor lá ensinando que deve dar o dízimo. Aí ele quer que o pastor adira ao ensinamento de fora, quando na verdade deveria ser o contrário. Uma vez alguém me questionou nesse sentido. Eu estava dirigindo uma igreja e alguns jovens que gostavam muito de internet, de ouvir os pregadores da internet, chegou questionando a questão do dízimo. E eu sabia que um daqueles ali era fã de um certo pregador, que eu não vou dizer o nome. E o outro era fã de um outro pregador famoso também, que eu não vou dizer o nome. E um dizia que é para dar o dízimo, e o outro dizia que não era para dar o dízimo. Aí eu botei os dois grupos em confronto. Aí eu disse: me liga agora, quem dos dois estão certos aí? Quem dos dois vocês vão seguir? Aí eu disse: siga o que o seu pastor está dizendo. Porque o seu pastor foi colocado por Deus para lhe pastorear, para lhe orientar acerca da vontade de Deus. A não ser que o seu pastor esteja pregando heresia. Mas se ele está pregando a palavra de Deus, mesmo que ele tenha uma compreensão de certa coisa que você não concorda bem, mas se submeta à providência divina, porque Deus quis em sua providência colocar aquele pastor para lhe pastorear, e não o pastor da internet. Examine a Bíblia, você é livre para examinar a Bíblia, mas faça isso com humildade, faça isso com cautela, sabendo que há outros que também conhecem a Bíblia, que leem a Bíblia, que amam a Bíblia como você. Esse é o caminho, meus amados irmãos, para crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Os saduceus achavam que sabiam mais do que Jesus, mas Jesus mostrou para eles, com muita paciência, que eles estavam enganados. Por último, para concluir, além da leitura da Bíblia, além do exame da Bíblia, nós precisamos meditar na Bíblia. É o que diz o Salmo 1, os 2 primeiros versículos que o pastor Walter pregou aqui semana passada. Bem-aventurado o homem que, ao invés de estar na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Eu devo ler a Bíblia, irmãos, e tomá-la para mim. A Bíblia diz que eu tenho que ser santo. Por que é que eu não tenho um comportamento santo? A Bíblia diz que eu tenho que orar sem cessar. Por que é que eu não gosto de orar, ou não oro, ou não tenho orado? A Bíblia diz que eu tenho que congregar. Por que é que eu não estou congregando? Só por causa da pandemia e antes da pandemia. A Bíblia diz que eu tenho que perdoar, e por que eu não perdoo? A Bíblia diz que eu tenho que anunciar o Evangelho, e por que eu não anuncio o Evangelho? A Bíblia diz que eu tenho que participar com reverência da Santa Ceia, e por que é que eu sou irreverente na hora mais sagrada do culto, que é a hora da Santa Ceia? A Bíblia diz que eu tenho que adorar a Deus em espírito e verdade, e por que é que eu não adoro a Deus com a reverência que lhe é devida? E por aí vai.
E também pegar as passagens que a Bíblia fala, que você vê que é uma realidade na sua vida, e agradecer a Deus. A Bíblia diz que eu tenho que ser manso, e eu sou manso graças a Deus. Então preserva, Senhor, esta mansidão na minha vida, porque a Tua palavra diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É assim que devemos fazer. Meditar nela. Meditar na vida de Daniel. Foi fiel, ao ponto de ir para a cova dos leões. E eu até que ponto tenho sido fiel? Acreditar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço ou imagino. E se Ele é poderoso, eu creio que por mais que a minha situação seja difícil, seja dramática, Ele pode reverter essa situação para a glória do Seu nome. Ele pode abrir os mares da vida. Ele pode fazer brotar água no deserto, porque Ele é o Deus que fez os céus e a terra pelo poder da Sua palavra. Leia, examine e medite na santa palavra de Deus. E você não vai errar. Erra quem não conhece as Escrituras. Pelo contrário, você vai ser bem-aventurado e você vai experimentar o poder de Deus. Que Deus aplique a Sua palavra em nossos corações. Baixe sua fronte rapidamente para orarmos. Senhor, Deus amado, em nome de Jesus, diante da Tua palavra que foi anunciada, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que o Senhor nos dê mais prazer pela Tua palavra, Senhor. Que possamos gastar mais tempo com ela, lendo-a, examinando-a e meditando, aplicando às nossas vidas, para que possamos ser perfeitamente habilitado para a Tua obra, segundo a Tua vontade. Abençoa cada homem, cada mulher, cada jovem que ouvir a Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém.